Gente, é só nesse canal que acontece umas coisas dessa. Eu acabei de conversar com o patrão e ele deixou a gente liberar uma aula direto do nosso treinamento específico para tráfego solar. Então, o que você vai acessar agora, somente os alunos do Método Avance têm acesso. Usem esse conhecimento com parcimônia, por favor, beleza? Depois me conta o que vocês acharam. E o link do treinamento completo vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Boa aula para vocês! Começando sobre o básico de vendas. Vamos retomar aqui algumas discussões. Muitas delas você já ouviu falar, alguns já ouviram, outros não. Mas é importante a gente relembrar porque no dia a dia é muito fácil esquecer. Entrar de uma forma mecânica, fazer sempre os mesmos passos. E aqui eu quero te fazer a primeira provocação. Você sabia ou já pensou sobre como o vendedor é visto? Como que é vista a figura do vendedor? Infelizmente, a gente não tem uma percepção muito positiva. O que a gente tem, na verdade, é uma percepção negativa do vendedor. Por quê? Porque muitas vezes ele é visto como um cara que não dá muito para confiar, né? Um vendedor trapaceiro, um vendedor que tem uma carta na manga ou sempre tem um desconto guardado. Por que o cliente sempre pede desconto? Porque ele sempre acha que o vendedor tem esse desconto para dar. Quem nunca entrou numa loja, foi provar uma roupa, não tinha ficado muito satisfeito e o vendedor falou assim, nossa, mas ficou ótimo, acho que você tem que levar mesmo, ficou muito bom. E você pensa, nossa, esse cara só quer me vender. Infelizmente, tem uma coisa que a gente chama senso comum. É algo construído coletivamente enquanto sociedade. E aí, isso vai sendo repetido ao longo do tempo e fica introjetado. Então, a gente tem filme, série, novela, tudo reafirmando a figura do vendedor como alguém não tão confiável. Quer um exemplo disso? Esse cara aqui, ó. O Leonardo DiCaprio, não. O personagem dele no filme O Lobo de Wall Street. Ele é um consultor de ações da Bolsa de Valores e ele é rebaixado e vai trabalhar numa agência não tão confiável. E ele começa a criar na sua venda, no seu discurso, vendendo ações que não entraram ainda, né, no mercado, com muita trapaça, com mentira, muitas das vezes. E quem assiste o Lobo de Wall Street percebe que esse cara aqui é um golpista. Não, pera aí, você tá assistindo essa aula de graça, você não vai se inscrever nesse canal? Gente, pelo amor de Deus, não custa nada. Senta o dedo aí, se inscreve e termina de assistir depois. Então, infelizmente, a gente tem o golpista associado ao vendedor. E isso é péssimo. Já ouviram, já aconteceu com vocês, de falar assim, não deu certo na vida. O que ele faz? Virou vendedor. É muito legal trazer essa discussão, porque se a gente concorda ou não, isso acontece, né? O Thiago Concer, que é um player gigantesco aí, mentor de vendas, ele faz essa provocação e eu gosto muito disso, porque ele fala, gente, me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu te mostro um milionário. Por quê? Porque se a gente tivesse uma valorização desta profissão, a gente tinha mais seriedade, mais respeito, mais compromisso, enfim, a gente não ia ter esse cara aqui. Vou citar até um outro filme para vocês pensarem, né? Nessa dinâmica, se vendedor precisa mentir para vender ou não. É Como Vender a Lua. Como Vender a Lua é basicamente essa discussão de será que eu preciso mudar a forma que eu falo, mudar a forma como eu me porto, mudar a minha crença ou os meus valores para vender para alguém? Eu já te adianto que não, mas é uma provocação que muita gente acha que precisa ser um camaleão social para vender. Precisa sentar no boteco, beber uma cerveja com o cliente para a venda acontecer. E eu te digo que não existe esse caminho. Esse caminho é quem acha que o vendedor tem que ser esse cara aqui. E a gente não quer. Então, pensando sobre básico de vendas, esse é o nosso primeiro ponto. O outro ponto, o outro lado da moeda,
é que venda são sobre pessoas, não sobre produtos. Mas mais do que isso, venda é algo bom. Por quê? Porque ninguém compra um produto esperando dar problema. Se eu intenciono comprar algo, eu já preciso visualizar o que aquilo vai trazer de positivo para minha vida. Eu não compro nada esperando estragar. Ah, eu vou comprar aqui essa caneca porque eu quero que ela quebre. Não existe isso. Então, eu, enquanto cliente, para pensar em pesquisar em algo, eu já tenho que saber que aquilo vai ter um impacto positivo na minha vida. E se venda é sobre pessoas, essas pessoas precisam visualizar esse objetivo. E aí entra o que a gente chama de paradoxo da venda. Porque, de um lado, a gente tem comprar como algo bom. Do outro, a gente tem o vendedor, que não é tão bom assim. Esse choque aqui, esse embate, que é propriamente dito o paradoxo da venda, é algo que acontece, eu querendo ou não. Então, comprar é bom. Ser atendido por um vendedor não é tão bom assim. Nesse paradoxo, o que a gente tem que surge aqui no meio? A internet. A internet te possibilita comprar, te possibilita o lado bom da coisa, sem a figura do vendedor. Por isso que o nosso comportamento tem migrado para compras online. Por isso que você está assistindo esse treinamento que vai falar sobre venda de um cliente que chega através da internet, que chega online para esse atendimento. Então, isso a gente precisa entender. O paradoxo da venda acontece, eu querendo ou não. Como que eu fujo disso? Que tem que ser a questão. Então, eu vou precisar, a partir de uma abordagem consultiva, buscar destruir a convicção que o cliente tem da minha imagem como vendedor. Ah, isso é papo de vendedor. Já pegou um cliente que falou isso pra você? Nossa, eu já peguei demais. Não, vai acontecer isso não, isso é papo de vendedor. Ele estava entendendo eu como uma vendedora que só quer empurrar uma placa. E aí é através da venda consultiva que a gente consegue minimizar o impacto desse paradoxo. Então, na venda consultiva, que é a abordagem que nós orientamos a trabalhar dentro do fotovoltaico, a gente não quer vender para o cliente só por vender, empurrar produto nele e tô nem aí do que vai acontecer depois. A venda consultiva foca em orientar o cliente. Então, eu não vendo para ele, eu ajudo ele a comprar. Percebe essa diferença? Consegue entender que aqui a gente estava falando, às vezes, antes de um modelo tradicional de vendas, onde eu só quero vender meu produto, bater minha comissão e ir para minha casa. E aqui a gente está falando de algo que vai trazer um caráter mais educativo, que vai trazer um nível consciencial diferente. O cliente, ele não só compra o produto, mas ele sai daquela transação, daquele processo de compra, pensando diferente. Então, esquece isso daqui, ó. Armas da persuasão. Manipule o seu cliente como se ele fosse um fantoche. Isso não existe na venda consultiva. A venda, ela é colaborativa, então precisa ter os dois agentes. Precisa ter o cliente e precisa ter o vendedor. Que, na verdade, eu até gosto de chamar como consultor. Tchau, Leonardo DiCaprio. Não quero ser você mais. A partir de agora, eu já entendi. Então, eu tenho que me mostrar proativo. Eu tenho que me mostrar atualizado. Eu tenho que me mostrar consciente das reverberações que aquele produto vai causar na vida do cliente também. Percebam que não é só especificação técnica. Não é só, ah, não, leva aí, tá barato. Ou cobrar a venda, e aí, vamos fechar, São comportamentos que a gente tem, que são resquícios desse modelo tradicional de venda,
que a partir de agora você não vai ter mais. A gente vai construir ao longo desse treinamento todas as ferramentas que você precisa para mudar essa sua abordagem. Beleza? E aí, a gente vai para uma, assim, acho que é o ponto central dessa aula, né, do básico de vendas, que é qual que é a ferramenta que a gente utiliza? O pedreiro, ele sai de casa, ele coloca lá o martelo, a espátula de passar cimento na parede. O engenheiro, eletricista, por exemplo, pega o multímetro. O pessoal do marketing pega a câmera. O vendedor sai de casa. Qual que é a ferramenta, a principal arma que ele tem para ir enfrentar o dia e trabalhar? A pergunta. O vendedor sai de casa já sabendo quais perguntas utilizar. Então, aqui a gente vai usar uma abordagem consultiva, mas que vai precisar dessa relação com o cliente. Então, essa relação aqui vai ser construída pelas perguntas. A pergunta é a ferramenta mais poderosa, né? E aí, Vanessa, eu pergunto, mas o cliente não responde, será? Ou será que eu não sei ouvir o cliente? Porque também, se eu pergunto, eu tenho que estar disposto a ouvir a resposta. Estou atento no que ele fala e no que ele deixa de falar? Porque se eu busco essa interação aqui, ó, eu também tenho que estar atenta a tudo que vai envolver aquela resposta. Então, eu vou, na venda consultiva, utilizar a minha maior arma, que são as perguntas. Inclusive, eu vou deixar aqui um exercício para você, já. Já começa dando tarefa de casa? Sim. Exercício. Ao longo do nosso crescimento, a gente vai sendo podado, a gente vai entendendo que perguntar é ruim. Existe um grupo de comediantes que eles têm uma peça sobre improviso, que é muito legal, chama Os Barbichas. E eles têm dentro da peça deles um quadro que chama Só Perguntas. O que você vai fazer de exercício? Eu te desafio a construir um diálogo. Pode ser com o seu esposo, a sua esposa, com os seus filhos. Criança adora fazer esse exercício. Com um amigo ou com um consultor aí da sua empresa que trabalha junto com você. Eu te desafio a montar um diálogo só com pergunta. Então, eu te desafio a fazer o seguinte. Você vai assistir 1 ou 2 vídeos desse grupo, que são Os Barbichas. Você vai pesquisar lá no YouTube. Os Barbichas, só pergunta. E depois você vai executar esse exercício. Então, você pode chamar seu esposo ou sua esposa, os seus filhos, um colega de equipe, né? Os gestores aqui comerciais podem usar isso como uma dinâmica na equipe comercial de vocês. O nosso objetivo é montar um diálogo apenas com as perguntas. Por quê? Gente, quando a gente estava na escola, a professora falava assim, alguém tem alguma dúvida? O aluno que levantava a mão para perguntar, o povo falava assim, lá, já quer aparecer. Nossa, vai perguntar agora, tá na hora do recreio. A gente vai perdendo o hábito natural de perguntar. E a pergunta, ela existe para estabelecer relação. Então, faça esse exercício de tentar montar um diálogo só com perguntas. Vocês vão ver o quão difícil é. E aí, o que a gente faz para melhorar isso? Treino. Quanto mais eu treino essas perguntas, quanto mais eu sei perguntar, melhor fica a minha relação. Melhor eu me entendo com o outro. Olha aqui, ó. Virei coach. As relações se estabelecem também através de perguntas. Porque eu não sei o que tá passando na cabeça do outro. A gente não lê mente. Beleza? Fica aí o desafio para você. Sobre o básico de vendas, tudo certo? Entendemos? Não queremos ser o Leonardo DiCaprio, tá? Chega de ser esse vendedor que quer empurrar a placa e virar as costas e sair andando. Agora a gente vai ter uma abordagem mais consultiva, uma abordagem mais próxima, vai fomentar mais essa relação com o cliente. E aí, eu te espero agora na próxima aula.